Então, uma boa tarde a todos e todas. Eu sou José Carlos Sousa, sou diretor de Serviço de Projetos Educativos na Direção-Geral de Educação e estou aqui, umas palavras essencialmente de boas-vindas, para vos saudar e para vos agradecer o empenho, a dedicação e, essencialmente, o interesse por estas matérias. Estamos nesta fase no quarto webinar temático, hoje dedicado à questão da fotografia e do fotojornalismo, e queria, antes de mais, agradecer ao João Rodrigues, que vai ser o palestrante, e que, com certeza, nos dará aqui algumas dicas sobre a forma como podemos fazer melhor a nossa fotografia e, essencialmente, como a poderemos depois inserir naquilo que são os produtos do nosso trabalho. Um agradecimento também à Susana Tavares e à Ana Paula Moreira, da Direção-Geral de Educação, que, enfim, são os responsáveis principais, diria, por todas estas iniciativas, e agradecer também à Sofia Branco a presença, a quem passarei a palavra no final aqui da minha intervenção. Uma intervenção que, sendo curta, gostava que ficasse marcada pelo facto de esta Semana dos Média ser integrada não só na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, e é este trabalho conjunto com a Associação de Literacia para os Média e Jornalismo e o Senjor que promovem este ciclo de webinars temáticos, integrados na Semana do Médico da Unesco Global Media and Information Literacy Week 2022. Entre segunda e sexta-feira faremos, entre a passada segunda e amanhã, faremos estes webinars que pretendem ser kits de ferramentas básicas para auxiliar professores e alunos na dinamização dos clubes de informação e comunicação. Ainda há pouco apareceu aqui no chat um colega nosso que está também com uma turma, portanto, não há somente a título individual colegas nossos e outros interessados a frequentar este webinar, há turmas inteiras que eu saúdo aos professores, por um lado pelo entusiasmo, por outro lado pela iniciativa, por outro lado pela criatividade de colocarem os alunos em processo de aprendizagem dentro da própria sala de aula, e portanto são muitas as turmas do país que estão neste momento a visualizar-nos e que podem de alguma maneira trazer ou apanhar dados, dicas daquilo que o João Rodrigues irá dizer durante a sua sessão para aquilo que é o trabalho feito por todos. Quero dizer-vos que fechámos ontem, aqui sem publicidade, fechámos ontem os prémios do Jornal do Público, dos jornais escolares do Público, jornais escolares, e muitos trabalhos, mais de 150 de trabalhos com muita qualidade que existem no país e que pretendem também que este jornalismo e que este fotojornalismo e que esta fotografia esteja neles presente. E, portanto, a necessidade que temos de cada vez mais enquadrar este domínio dos média no âmbito dos domínios da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, em um processo onde consigamos, de alguma maneira, falar dos média, não deixando de falar dos outros domínios que estão inerentes à Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Os média são só mais um domínio que não trabalha individualmente, que trabalha claramente com os direitos humanos, que trabalha com a interculturalidade, que trabalha com as instituições de participação democrática, que trabalha com o bem-estar animal, que trabalha com o empreendedorismo e uma palavra de rodapé final para todos os professores e professoras que acabam por ser os grandes dinamizadores dos diferentes clubes que existem no país. Uma nota para dizer que estes clubes não podem ser dissociados ou trabalhar de uma forma paralela daquilo que é a estratégia de educação para a cidadania em cada uma das escolas. Essa estratégia deve consagrar todos estes projetos enquanto um processo de construção onde os princípios, as áreas de competência e os valores estejam subjacentes. Reitero, a parte dos valores. Esses têm que estar subjacentes. Esse é o meu trabalho enquanto professores e o João Rodrigues com certeza que nos vai ajudar a falar um pouco melhor de tudo isto. E passo para a Sofia com um beijinho muito grande para todos e todas. Muito obrigado. Muito boa tarde, obrigada Zé Carlos, boa tarde a todas as pessoas que saúdo. Eu estou aqui
a fazer, enfim, uma pequena introdução em nome da Associação Literacia para os Mídia e Jornalismo, e nesse sentido gostaria de falar um pouco desta parceria que temos tido com a Direção-Geral da Educação, muito produtiva e já longa, e acho que de muita confiança. Agradecer por isso que nos tenham desafiado a fazer estas formações ligeiramente diferentes e explicarmos que elas resultam de um projeto de mais longo curso, digamos assim, que é o da formação de professores, e que a Associação Literacia para os Média, ou melhor, ainda o Sindicato dos Jornalistas, antes de haver associação, apresentou ao Ministério da Educação e que depois operacionalizou em 2019 com a Direção-Geral da Educação, e que é um projeto que basicamente visa formar professores sobre estas questões, este contexto mediático em que nos movemos, não é? Mas sobretudo formar professores numa expectativa de que eles consigam melhor formar os seus alunos também, não é? E com eles a comunidade escolar no seu conjunto. Estes webinars mais específicos respondem exatamente a pedidos que nós temos, enquanto formadores, recebido muitas vezes, sobre coisas mais concretas, não é? E portanto desenhamos aqui, isto acaba por ser uma experiência que estamos já, enfim, que vai ser analisada, e vamos ver o que fazer com ela, porque ela está a ser muito positiva em termos de reação, mas resulta exatamente desta ideia de não fazer uma formação tão formal, passando aqui o pleonasmo, não é tão clássica, e fazer uma coisa um bocadinho mais desformatada, um webinar que chega a mais gente e que chega a professores e alunos ao mesmo tempo, e que sobretudo seja focada em temas mais específicos. E sobre o tema de hoje, fotografia e fotojornalismo, ninguém melhor, eu não conheço ninguém melhor do que o João Miguel Rodrigues para vos falar sobre isto. O João Miguel é repórter fotográfico ou fotojornalista, como quiserem explicar, é jornalista, na verdade, só que é um jornalista focado na imagem e na fotografia, é também membro da direção atual do Sindicato dos Jornalistas e é formador, nomeadamente no CEJOR, que é o Centro Protocolar de Formação para Jornalistas. Deixo-vos com ele, acho que vão de certeza gostar muito desta hora, e desejo a todos uma excelente formação. Tem que ligar o som, João. E tem toda a razão. Obrigado. Novamente, obrigado a todas e a todos por estarem presentes. Obrigado ao Senjor, à Associação para a Literacia, a toda a equipa da DGE que tornou isto possível, e principalmente a todos os alunos e professores que se interessaram por este tema. Eu estou aqui um bocadinho nervoso porque para mim a fotografia é muito importante. A fotografia é uma linguagem. Se vocês pensarem na fotografia, escrever com a luz, e se também pensarem ao longo das décadas o que a fotografia veio a perder. Eu até vos posso dar aqui um exemplo que pode parecer algo ridículo, mas por exemplo, e saindo do fotojornalismo, se vocês pensarem que num casamento as pessoas estão dispostas a gastar imenso dinheiro em flores e num bolo, que vão desaparecer ali, não vão ficar para o dia seguinte, e que poupam nas fotos e que querem preços baixos, algumas vezes nem pagando o produto final, vocês percebem, por um dia importante na nossa vida que não vai ficar perpetuado ou não vai ficar bem perpetuado, percebem que realmente houve aqui um decréscimo muito grande da importância da fotografia. Nos grandes conflitos do século XX, quando as pessoas eram obrigadas a sair de casa, uma das coisas que levavam com elas eram as fotografias. Coisa que hoje em dia não acontece. E o meu nervosismo por termos aqui só uma hora e eu achar isto grande demais, por exemplo, vem uma coisa tão simples como: o que é que vocês fazem com as vossas fotos que estão nos telemóveis e que podem ser perdidas? Não cada um de vocês, porque unitariamente podem ter os vossos conhecimentos e conseguir fazer face a isso, mas no mundo inteiro existem tantas imagens e muitas vezes os avós não vão ver as fotos dos netos porque elas não foram impressas e os avós não têm acesso a essa tecnologia. As fotos, se acontecer alguma coisa com o telemóvel e não houver a famosa cloud, vão desaparecer. Com a famosa cloud podem desaparecer na mesma.
e a fotografia está envolvida aqui num paradigma de desgraça muito grande e que todos nós podemos fazer um bocadinho mais para salvar, e eu espero que hoje, não tendo tempo para falar disto tudo e fazendo aqui as coisas se calhar um bocadinho mais à pressa, mas como vão poder consultar esta sessão depois mais tarde, vos ajudar a ter aqui uns quantos caminhos. Já vos disse que para mim a fotografia é a linguagem com que eu gosto de escrever. Gostava que os jornais apostassem muito mais nesta linguagem, que a foto não pode ser uma mera demonstração, uma mera recordação do que aconteceu, um registro, tem que ter ali alguma poesia. Existem já textos feitos por robôs, por inteligência artificial, mas ficam textos muito insípidos e nós gostamos de ler, gostamos de ter ali alguma poesia nos jornais, e as fotografias também têm que a ter. Nas escolas, para além dos clubes de informação, podem ser utilizadas para escolas ou alunos com baixa aprendizagem, podem ser motivados através da fotografia. Os clubes de informação e os clubes de arte podem cruzar informação. Portanto, a fotografia não precisa de ser estanque a um retângulo demonstrativo, pode trazer poesia e também pode passar para outros departamentos de aprendizagem, artísticos. Espaço para muito debate aqui. Vou partilhar aqui o meu PowerPoint. Ora bem. Na medida do possível, hoje gostava de vos falar dos equipamentos, das técnicas, de ontologia, direitos de autor e depois um bocadinho da literacia do ler as imagens. Porque nos dias que correm, a má informação pelas imagens sempre aconteceu. Vou-vos mostrar isso mais à frente. Mas se vocês pensarem que entre a foto e o vídeo, grande parte da comunicação mundial é feita pela imagem, vemos aqui realmente uma maneira de espalhar falsas informações muito grande. Voltando atrás, a fotografia tem tudo, umas coisas a ver com outra, a técnica tem a ver com a falsa informação, portanto nós vamos andar aqui com uma pescadinha de rabo na boca. Estes temas podem ser todos cruzados: deontologia, direitos de autor, as técnicas, o equipamento fotográfico de edição que também é necessário, câmaras fotográficas ao telemóvel. Nem vou entrar muito pelas câmaras fotográficas porque acho que o telemóvel tem que ser o objeto a usar, já vamos ver. E peço desculpa, passei muito rápido. Só aqui uma pequena provocação, porque não vamos falar de máquinas. Vocês na internet têm acesso a tudo e podem consultar tudo e podem fazer buscas. Eu por exemplo, sem grande critério, fui ver as câmaras utilizadas hoje em dia e descobri uma publicação que dá primeiros prémios a todos estes segmentos de câmaras. Se nós fôssemos falar sobre câmaras, estávamos 2, 3 horas e não vale a pena, porque todas elas vão fazer mais ou menos o mesmo. Este é o equipamento que um repórter fotográfico num jornal transporta diariamente. Que podemos acrescentar aqui mais flash e ainda tripés, porque a editoria de fotografia de um jornal é transversal. Vai trabalhar com todas as secções do desporto, à política, passa por várias secções. E o retrato é uma coisa muito importante. E um bom retrato, uma boa iluminação, implica flashes autónomos com tripés a segurá-los. Portanto, por exemplo, aqui é uma coisa que faltará. Naquela minha ideia de complicar aqui um bocadinho as coisas pela fotografia estar a ser tão banalizada, eu queria-vos passar já para uma coisa que é fundamental, que é o sensor digital. Antes de pensar em máquinas e que telemóvel é que tem a melhor câmara e que máquina é que eu posso comprar e lentes, o sensor digital, que é o equivalente moderno
ao filme de negativo, é de facto o que nós temos que considerar antes de tudo, porque ele vai determinar o tamanho da imagem, a resolução, se conseguimos fotografar com pouca luz, o fotografar à noite, o fotografar em sítios com pouca luz, a profundidade de campo, que será aquela... nós temos um objeto focado e o segundo desfocado, cria-nos mais ambiente, a faixa dinâmica, que será a iluminação e a cor, e até mesmo as lentes a usar e o tamanho físico da câmara. Vamos também observar isto. O sensor da câmara, ao determinar a qualidade das imagens, decide como vamos dimensioná-las ou imprimi-las. E aí sim, aí a resolução, o ter mais resolução vai ser fundamental. Mas para quem precisa de facto de as imprimir com grande tamanho, se estivermos a falar só de redes sociais, só de utilizar para a internet, não precisamos de gastar muito dinheiro com uma câmara com muita resolução. Só para vocês perceberem que o tamanho do sensor não é o fundamental, é a quantidade de células sensíveis à luz que cabem nesses sensores. Isso é o ponto principal. Vocês aqui podem ver, obviamente não está à escala, mas vocês podem perceber que a segunda, terceira e quarta câmara que estão aqui da esquerda para a direita, são as mais utilizadas na imprensa. A primeira da esquerda é uma médio formato, tem um sensor maior, mais qualidade. Vocês podem observar que realmente do telemóvel não há muito a fazer. Ele tem aquele tamanho, tem aquele sensor, às vezes dizem que o sensor tem não sei quantos milhões de pixels, mas tem as células sensíveis à luz. Se não tem, não vale a pena ter tantos pixels. E vocês logo por aqui percebem que nós se calhar estávamos só esta hora a falar sobre este tema. À frente outras oportunidades, com certeza vão surgir. Fiquem com esta ideia, ainda por cima, realmente na internet, se vocês procurarem, fizerem buscas por palavras, vocês vão conseguir encontrar o que querem realmente comprar e é mais fácil explicar-vos que não interessa os milhões de pixels, interessa as células sensíveis à luz, interessa quantos pixels cabem nesse sensor e o que queremos fazer com ela. Tenho esta imagem para vos mostrar a facilidade que é trabalhar com um telemóvel, e eu penso que vocês nas escolas, em clubes de informação e mesmo nos clubes de arte, dada a facilidade que é um telemóvel poder fazer a captura, a edição, o tal upload para a cloud, portanto ficam com o backup das fotos e também o upload para as redes sociais, para os vossos sites, blogs, etc. Realmente o telemóvel é uma arma que vocês vão ter que usar. Penso que complicar para o lado das câmaras, e tendo em conta que com as câmaras gastavam muito dinheiro e com o telemóvel toda a gente o vai ter, um clube de informação não vai poder ter câmaras fotográficas para todos os que lá estão, e cada um deles tem o telemóvel, que pode ser bem utilizado nas salas de aulas, e principalmente nestas. Não vamos conseguir fugir ao telemóvel, será esse o meu conselho. Estas imagens, vocês veem que as pessoas têm, quer dizer, acontece qualquer coisa e o telemóvel está na mão, e é fácil, e é intuitivo, e utilizam-no com bastante qualidade nos dias que correm. Estas imagens que eu aqui tenho vêm para mim de uma questão que é aberta com os telemóveis, que é a facilidade com que nós tiramos fotos na rua, e mais à frente com a deontologia, com os direitos de autor,
vamos ver um bocadinho disto melhor, mas porque temos uma máquina, ou uma câmara fotográfica, porque temos um telemóvel, não podemos andar a fazer fotografias às escondidas só porque temos. Eu aqui mostro-vos talvez o expoente máximo desta câmara escondida, que é um dos melhores fotojornalistas que nós temos em Portugal, o Mário Cruz, que está aqui em cima ao centro, que fez uma reportagem sobre os talibés, os meninos no Senegal que estavam no fundo presos, escravos nas madraças, e ele correu perigo de vida para fazer esta reportagem, conseguiu através dela, que muitas crianças fossem libertadas, mas no meio disto o telemóvel ajudou a fazer algumas das imagens e lá está, e o trabalho foi feito, foi editado, foi bem editado, teve repercussões e o telemóvel foi utilizado, bem utilizado. Os prós do uso do telemóvel. Vou-vos ler, são pequenos e fáceis de transportar, são convenientes, é fácil compartilhar as fotos que eu já falei, o backup, são muito fáceis de aprender. Uma máquina fotográfica tem um menu tão grande e tem tantas especificações que é muito mais difícil. São discretas, são baratas por comparação com as máquinas, já vos falei disto. Passo-vos para peço desculpa, ok. Os contras, que também é fácil de ver, os sensores pequenos afetam negativamente a qualidade de imagem, não há volta a dar. Quem tem um telemóvel e o usa, ainda parece que é falta de profissionalismo. O controle manual que uma câmara fotográfica tem e que é fundamental, alguns deles não têm. Os zooms são muito maus, vocês naquelas fotografias atrás, se conseguiram ver bem e quando conseguirem passar esta webinar e conseguirem parar, vão ver que todas elas estavam a ser feitas com a famosa grande angular ou com um plano mais aberto, que nos telemóveis, nas câmaras, é o melhor. Quando entram no zoom, tanto no digital como no óptico, o óptico é muito curtinho e o digital, em linguagem normal, dá-vos cabo da foto. O telemóvel, a bateria não é de longa duração. Quando vocês põem outras apps em cima, a bateria baixa consideravelmente e lá está. É um senão. Flash não é utilizado. Vocês quiserem fazer um retrato, como eu estava a dizer que nos jornais os repórteres fotográficos fazem muito, não conseguem, e a tal profundidade de campo que vos dá um toque mais artístico, e que nós mais à frente também vamos ver, praticamente não existe, mas é possível contornar. Voltando um minutinho atrás, nós aqui vamos andar um bocadinho de frente para trás e há aqui assuntos mais específicos em relação à técnica que mais à frente vamos poder ver para vos tirar alguma dúvida neste tempo que temos. Uma câmara fotográfica, antigamente com as câmaras analógicas, nós tínhamos, portanto, a luz entrava pela lente, batia na película fotográfica e nós tínhamos ali maneiras de dizer à câmara, ao fotómetro da câmara, ao medidor de luz, que aquela cena que era preta e branca e que a câmara nos estava a transformar em cinzenta, que na realidade não era. E nós com o analógico conseguíamos controlar muito bem essa percepção da máquina. O digital, a máquina impõe-se muito mais ao fotógrafo e todas as câmaras vão suavizar, vão acinzentar, vão normalizar a foto e passar uma foto à edição. A edição tem há dois termos para edição. Edição, nós chamamos o escolher a imagem, o decidir entre a 3, a 4 e a 5, que é a 4 que entra, nós chamamos de editar a foto, mas também o editar pode ser editar em tratamento de imagem. Estou aqui, Isabel.
E tendo em conta esta normalização, este acinzentar da foto, não é pecado nenhum, não é transformar a foto, passá-la a um editor de imagem, de tratamento de imagem e melhorá-la. Vocês podem ver que esta imagem nunca será, nos nossos olhos, o lado esquerdo, será sempre mais para o lado direito. E faz aqui um pequeno ajuste. Como esta, todos nós já vimos documentários e filmes com estas paisagens e sabemos que com o pôr do sol elas vão sempre ser muito mais avermelhadas do que acinzentadas. São estes pequenos toques que nós damos nas imagens, sem grandes tratamentos, que vão ajudar à compreensão da imagem e que ela fique realmente o mais natural possível. Tendo em conta que do que ela é na realidade, passando pelo bloco que é a câmara fotográfica, o nosso olhar, a calibração de cor do monitor de cada um, as televisões, as impressões do jornal, a cena original, nisto tudo já vai ser interpretada e transformada. Portanto, há sempre aqui uma transformação da foto. Não podemos exagerar. Há coisas que nós, logo na tomada de vista, devemos fazer e evitar a perda de tempo mais tarde. Como, por exemplo, o endireitar o horizonte. Uma foto com o horizonte torto ou tem uma razão de ser muito grande, e se calhar aqui derrapamos mais para o artístico do que para o documental, mas nós isto conseguimos fazê-lo na foto, temos a obrigação de o fazer. O enquadrar como deve ser, o não esperar por chegar ao programa de edição de imagem e então cortar a foto, podemos fazê-lo logo na tomada de vista. Há coisas que não conseguimos. Os telemóveis, a priori, não vão ter estas sujidades no sensor, porque o sensor não está exposto ao meio exterior. Nas câmaras fotográficas, sim, cada vez que tiramos a lente cada vez que tiramos a lente e deixamos a máquina aberta, o sensor é um eletroímã e vai atrair tudo o que estiver fora da máquina e as poeiras que estão no ar vão ficar agarradas ao sensor. E aqui os programas de edição de imagem ajudam-nos a tirar essas poeiras, que são inestéticas, e não tem razão nenhuma estar lá. Isto era feito nos laboratórios, não é nada de novo, e também vamos ver à frente. Se vocês começarem a mexer na temperatura de cor, no balanço de branco da máquina, vocês vão começar a trazer cenas diferentes à cena. Não mexam muito. Tentar que a imagem seja o mais fiel à realidade. De ontologia, vão perceber que isto cruza tudo. Vocês aqui têm duas imagens. Vocês na da esquerda notam que a imagem mais à esquerda é mais contrastada, é mais bonita, tem mais alma do que a mais à direita. E isto é tudo possível de ser feito logo na máquina. A da direita, a mais à direita possível, também é mais contrastada, também salta mais à vista e acho que, apesar da calibração do meu monitor e dos vossos, todos vamos concordar que tanto a mais à esquerda como a mais à direita se enquadra na nossa memória de locais similares. Portanto, a nossa tendência é chegar a estes pontos. Já não podemos falsear os resultados. Porque se vocês olharem para as imagens mais à direita, tanto das flores como da moça ao pôr do sol, as imagens mais à direita são absolutamente transformadas. A de cima tem cor que não é real. Vocês olham para ela e aquela cor nunca ninguém a viu, a não ser transformada nos programas de edição, e esta de baixo, se ela está num pôr do sol, ela vai ficar às escuras. Se não tivermos um flash deste lado, uma luz contínua deste lado, nunca vamos ter este detalhe todo. Portanto, isto são o tipo de mexidelas nas imagens que nós não podemos fazer. Novamente, a do meio será a correta
e deixem-me só ver aqui, vou falar um bocadinho mais à frente, quando vocês têm um equipamento, têm que o utilizar bastante, têm que o explorar bastante. E ao explorá-lo, e ao dedicar tempo a investir na fotografia, ao investir tempo na fotografia, vocês, quando chegam a uma cena destas, automaticamente sabem onde tocar no ecrã do smartphone para ele fazer o foco ou a leitura da luz naquele ponto que é o que vos interessa. E por exemplo, nesta foto, se vocês tocarem nas áreas mais claras, mais brilhantes, ela vai-vos dar a fotografia mais da direita. Se vocês tocarem nas áreas mais na penumbra, mais na sombra, vai-vos dar a fotografia da esquerda, e em que ambas estão erradas. Através da experiência, através da muita utilização do telemóvel, vocês chegam a estas conclusões. Os enquadramentos e as linhas de força. Como eu disse ao início, a fotografia não pode ser um mero documento, não pode ser chegar ao sítio, tirar a foto e já está. Temos que perder tempo. E o enquadramento e as linhas de força são muito importantes, e também com a tarimba, com o usar o telemóvel, com o experimentar, com o fotografar muito, vocês começam a perceber. E com o documentarem também muito, com o irem a muitos livros, consumirem muita informação sobre fotografia. Deixo-vos aqui, por exemplo, diz que o ponto fraco de uma fotografia fica no centro. E que todos os elementos que são valiosos na fotografia, como vocês podem ver em todas estas, têm que estar à volta do central e sempre afastadas do centro. Mas será que só essas fotos é que resultam? Nenhuma foto ao centro vai resultar? Vejam vocês isto, explorem estas ideias. Em termos de edição da imagem, há um utensílio que eu vejo muito utilizado nos dias que correm, que é o HDR, o High Dynamic Range, que em 90% das vezes é pessimamente mal utilizado e não deve ser. Basicamente, esta hipótese de uma câmera fazer o HDR, ela vai ler a tal luz média, o tal cinzento, e depois vai tirar fotografias mais claras, mais escuras, e vai mesclá-las numa só. O que é que vai fazer? Vai fazer com que vocês tenham as altas luzes, os brancos, mais normais, um bocadinho mais baixos, e os cinzentos, as sombras, os escuros, vão abrir mais e vão ter detalhe. Isso não acontece. As imagens que vocês têm aqui no fundo, que não têm a melhor dimensão para vocês as verem, mas a imagem que está mais à esquerda, é um HDR relativamente bem feito. É um HDR que não é demasiado, também não é informativo, também é uma sessão de retrato, mas é um HDR que é possível de ser feito com flashes e com luzes e com um bocadinho mais de conhecimento fotográfico. Não está péssimo. Nota-se um bocadinho, não está absolutamente real, mas é possível. As outras duas não, as outras duas são HDRs péssimos que não podem ser utilizados, a menos que a pessoa esteja a entrar para um lado artístico e queira mesmo que seja assim, mas então não estamos a falar de informação. Um pequeno truque. A luz natural é a melhor luz que nós temos, e se vocês têm que fotografar uma pessoa e a põem de costas para uma janela, vão ter aquele resultado. Se aproveitarem a luz da janela, fica absolutamente diferente, nem conseguem reconhecer a pessoa na foto. Quando fazem a edição de imagem, têm que ter muito cuidado para que o programa que usam não vá gravar o tratamento que vocês fizeram sobre o original, porque se vocês perdem o original, perdem a hipótese de voltar atrás. É a chamada edição destrutiva. A destrutiva que salva sobre os originais. Vocês têm que sempre ter um programa que consiga salvar uma cópia da imagem original, permanecendo os originais. A tentativa e erro da própria edição leva-nos a isso. Programas, como estamos voltados para o telemóvel, tablets, se bem que os telemóveis são um bocadinho mais desenvolvidos
nas câmaras e na utilização. Portanto, se calhar o que vocês vão utilizar mais até será o telemóvel. Vocês têm o Lightroom Mobile, têm o Snapseed, o próprio Instagram faz um bocadinho de tratamento de imagem, mas sinceramente são filtros que vão adulterar a imagem. Eu não gosto, não uso. Tem o VSCO. Eu, pessoalmente, utilizo o Snapseed. É grátis, tem uma grande variedade de ferramentas para trabalhar, pode trabalhar a foto por secções, o que vos permite um controle quase como nos laboratórios antigos. Eu pessoalmente é o que uso, e não é propaganda nenhuma porque eles não é pago. O Snapseed é muito bom, e tem estas ferramentas muito abrangentes. Trabalhem sempre com ele. Quando forem trabalhar a imagem, trabalhem sempre com a imagem no máximo da ampliação, para vocês poderem ver o tratamento que vocês estão a dar, o que é que ele está a estragar a imagem. Porque, regra geral, o Snapseed tem valores de 1 a 100 para poder mexer na imagem, e quanto menos mexerem, melhor. E se vocês tiverem a imagem no máximo de ampliação e forem deslizando o slider para o máximo, vocês conseguem perceber que estão a adulterar a imagem. Portanto, quando forem trabalhar, trabalhem sempre no máximo. É um processo mental, é difícil habituar, porque ver a imagem toda é muito melhor, mas se não trabalharem com o máximo da ampliação, não vão conseguir ver o mal que estão a fazer à foto. Os pontos mais claros, tanto nas caras como nos fundos, são os que puxam mais rapidamente o nosso olhar. Tentem colocar a vossa matéria-prima, o que vocês querem salientar na foto, nesses pontos. Nesta imagem do Rio Douro, a foto nem está bem enquadrada. Tem ali o auxílio das nuvens que lhe dá uma certa piada, mas vocês percebem que o fluir do rio para a nossa direita, e o casario é salientado por aquele branco do pôr do sol, e o nosso olhar consegue captar muito melhor a fotografia. E lá está, está no centro da imagem, mas com as nuvens a criar uma dinâmica que esse centro não fica mau. Material para vocês poderem utilizar com os telemóveis nos clubes de informação. Vocês têm o mais básico do tripé, que pode servir também como para o transportar e como estabilizador, que não será o melhor. Se vocês... Isto mais para o vídeo. Fotografia não tanto. Fotografia como... A menos que estejam a utilizar que tenham bastante controle no telemóvel, que ele tenha uma versão manual e que vocês consigam mexer muito bem nessa versão manual e queiram fazer uma fotografia de longa exposição, convém ter realmente os tripés. E o estabilizador. Mais o tripé para a fotografia, o estabilizador, que será a segunda imagem, aquele branquinho ali ao meio, que o nome de loja são os gimbals, que têm várias rótulas nos 3 eixos que é preciso mexer, que então aí sim o estabilizador é muito bom e o vídeo fica bem estabilizado, porque qualquer vídeo que não tenha bom som e esteja a tremer é uma péssima comunicação, é um mau vídeo. Portanto, entre os tripés e os gimbals é a melhor solução para estabilizar. Podem utilizar as lentes. Eu sinceramente nunca utilizei, não sei da qualidade, mas tendo em conta que o zoom digital e óptico não é a melhor coisa que vocês têm, podem ser. Utilizem os YouTubes desta vida e as procuras na internet para se familiarizarem mais com o produto antes de o comprar. Para fotografia e vídeo, terem iluminação. Vocês vão precisar. Se vocês quiserem fazer um bom retrato, e muitas vezes trabalham com base em retratos na imprensa, luzes, painéis LED que possam ajustar a temperatura de cor, porque vocês vão se ver confrontados com
com muitas diferenças de temperatura de cor, de cor da cor, para reduzir aqui um bocadinho mais a explicação, e vai ser fundamental. Todos estes materiais vão dos acessórios, vão do muito caro ao mais acessível. Tem que obviamente ter em conta que o muito caro vai servir para as câmaras fotográficas e para trabalhos super profissionais, e o muito barato, às vezes o demasiado barato sai caro, mas conseguem encontrar também coisas muito, muito boas para suplantar as vossas necessidades. Rapidamente, técnica fotográfica, a tal profundidade de campo está acima. Quando a lente da câmara fotográfica deixa entrar menos luz possível, vocês vão ter tudo focado. Do primeiro plano ao último plano vai estar tudo focado. À medida que vão deixando entrar mais luz e que vão abrindo o diâmetro do diafragma, vão desfocando um dos pontos. A velocidade muito rápida, vocês congelam os objetos. Velocidade mais lenta, fica um blur, um fantasma. A sensibilidade dos antigos rolos, que as máquinas digitais, câmaras digitais, também têm. Uma sensibilidade baixa vai ser uma foto de muito boa qualidade, uma sensibilidade muito alta vai-vos reduzir a qualidade da imagem, vai ficar, que nós chamamos, com muito grão. Diferenças. A baixa sensibilidade, vocês só trabalham com luz do dia, e as altas sensibilidades podem ir utilizando à medida que vão tendo pouca luz. 3 exemplos de luz para retrato. A do meio é a correta, as outras duas são erradas. Talvez a menos errada seja a da esquerda, se vocês quiserem dar ali um ambiente mais assustador à foto, se for esse o caso, mas já estão também a interpretar a pessoa que estão a fotografar. Preciso ter muito cuidado, mas de facto a melhor iluminação é a que está aqui ao centro, e pensem sempre na utilização da iluminação como se fosse o sol. O sol não surge nem dos nossos pés, nem do nosso corpo, surge sempre de cima, e portanto a utilização do LED terá sempre também ser de um plano superior para não criar sombras. Eu andava aqui à procura de um... Ok. Muito importante, divertir a fazer as fotos. Deixa-me só voltar atrás, desculpa. Divertir a fazer as fotos, experimentem muito, utilizem muito, as fotos podem ser apagadas, não precisam de fazer o upload de todas as fotos, podem fazer a tal edição, a seleção das imagens que vão ficar, e vocês não estão a pagar o preço dos antigos rolos de negativo. Portanto, divirtam-se muito, experimentem muito, façam muitas fotos de diferentes ângulos, explorem, pensem sempre muito na luz. A luz é fundamental. Fotografia, escrever com luz. Pensem na luz que vão utilizar. Código deontológico. Eu passei-o aqui na íntegra. Vocês podem consultá-lo no site do Sindicato de Jornalistas, por exemplo. Se vocês puderem código deontológico de jornalistas, vocês vão ver isto e vão interiorizá-lo melhor. São regras absolutas que nós temos que obedecer. Não digo obedecer cegamente, mas 99,9%. Não digo cegamente, porque acho que absolutos também temos que pensar um bocadinho neles, mas 99,9% temos que ter muito cuidado com o que nós andamos a fazer. Porque, lá está, aqui, como isto é tudo nem é uma pescadinha de rabo da boca, é uma espiral de rabo da boca, e uma espiral que se vai interseccionar. Nós, quando fotografamos pessoas que habitualmente aparecem na televisão, elas já, pelo cargo que ocupam, pelo que fazem, pela publicidade que também querem, têm que sacrificar um bocadinho da privacidade, mas não toda.
as pessoas comuns não. Nós estamos a fotografar num local público, temos maneira de argumentar que podemos estar ali. O jornalista com carteira profissional tem esse poder grande de dizer, não, eu estou a informar, eu tenho que estar aqui, posso respeitar o seu pedido para não aparecer nas fotos, sim senhor, não há problema nenhum, eu estou identificado, eu com este equipamento todo não passo despercebido. Mesmo uma pessoa com um telemóvel, se nós estamos com um telemóvel na mão, é uma coisa tão comum nos dias que correm, que quem passar à frente do telemóvel tem que saber que está a ser fotografado. Se a pessoa não for fundamental à foto e se manifestar contra, não temos muito como argumentar que não. Temos que ser humanos, somos seres humanos e temos que ser humanos. Quando eu vos dizia há pouco que as tais personalidades públicas têm que sacrificar a sua privacidade, mas não toda, estou-vos obviamente a falar, se calhar um bocadinho mais daquela parte lúdica da imprensa, do social, que os hábitos de vida daquela pessoa, desde que não interfiram nos hábitos de vida de ninguém, nós não temos propriamente nada a ver com eles, e estar a persegui-los e estar a fotografá-los em situações pessoais, a mim custa-me bastante entender. E lá está. Eu tinha uma frase minha que costumava dizer que se me pedissem, se houvesse um ministro, para falar mais rápido, se houvesse um ministro, um político, que estivesse a traficar segredos de Estado e que fosse uma coisa que o país iria ser lesado, e daqui podem passar para a economia, finanças, etc., eu até não me importava de passar uma semana dentro de uma lata de lixo, até fazer a foto que provasse o que estava a acontecer. Fazer o mesmo porque alguém mudou de namorado, a mim custa-me bastante pensar nisto, porque o jornalismo não pode ser leviano. Nós vamos registrar imagens que vão comprometer vidas. Há a presunção de inocência até culpado, e temos que pensar muito bem no que fazemos. Há outra coisa, há outro ditado, outra frase que se diz muito entre fotojornalistas, que é: primeiro fazes a foto e depois pensas. Sim, é um facto. Nós não temos a certeza do que está a acontecer, porque somos nós que fazemos a foto. A foto fica ali naquele meio, nós podemos não mostrá-la a ninguém. E quem está acima de nós também tem que ter esta cultura deontológica, e a imagem ser feita, mas não ser utilizada, é preferível do que nunca chegar a ter e ela ser necessária mais tarde, mas sempre com muito cuidado. Passando para os direitos de autor, a Constituição consagra o direito a nós nos expressarmos e sermos autores, mas o direito de autor só existe quando nós temos uma exteriorização da foto. Existe um produto intelectual de criação do fotógrafo e ela está identificada. Vou acelerar aqui um nadinha, vou-vos dar só aqui um exemplo nós fazemos uma fotografia num concerto, essa obra está protegida pela lei, mas a pessoa que é retratada, se nós quisermos utilizar comercialmente a foto, a pessoa que está retratada também tem o seu direito. Temos o direito de autor de quem fez a foto e o direito da imagem. Para comercializar a foto, não estou a falar de imprensa, estou a falar de direito de autor comercial, temos que ter o consentimento dessa pessoa. A literacia para a imagem, pela imagem. Começo-vos por esta imagem porque foi no início da invasão da Rússia à Ucrânia que esta imagem apareceu e dizia-se que era uma criança ucraniana
a defender-se de um soldado russo. Quando esta imagem é passada em Israel, nos territórios ocupados, e é um soldado israelita e uma menina palestiniana. Tudo bem, havia uma necessidade de dar ali uma certa força à Ucrânia e de mostrar que algo grave estava a acontecer, mas é um exemplo do que a imagem pode fazer pela desinformação. Porque as imagens vão ser lidas por pessoas, e estou a falar no mundo inteiro, não estou a particularizar, com baixa literacia. É uma linguagem universal que nos vai ajudar a entender a sociedade em que vivemos. Pode dizer como é que as pessoas vão pensar, vão influenciar narrativas, são uma ferramenta muito poderosa que podem armar o povo pela informação ou pela desinformação. E quando nós já não acreditamos em nada, é péssimo. Duas imagens, uma muito antiga, uma mais recente, e não tem propriamente a ver muito com fotografia, mas vocês veem uma capa do Correio da Manhã de há muitos anos atrás, em que vocês têm o votar é um dever e a AD governa há 9 meses, que são duas notícias diferentes, mas se vocês lerem, é um apelo ao voto na AD, votar a AD é um dever. E mais recentemente esta capa, que independentemente da opinião dos diretores do jornal, colocam o famoso Z da Rússia, da agressão russa, nos artistas, e isto também já passa muito os limites. A fotografia sempre foi utilizada para desinformação. Aqui vocês veem fotografias. A da esquerda foi feita num estúdio em Londres, mas dizia-se que eram de 2 homens do Médio Oriente fotografados no seu local, e não eram. Portanto, a fotografia sempre teve par e passo com a desinformação, para perpetuar impérios, para dar mais consistência aos impérios. Vocês aqui têm o Lincoln na imagem da direita, cuja cabeça foi implantada no corpo de um senador que era sulista, que era dos Estados do Sul e era para o esclavagismo, e como não havia fotos do Lincoln, tiveram necessidade de pôr a cabeça dele no corpo do outro. Lincoln, que para ser eleito, a foto dele foi completamente adulterada, ao ponto de ele dizer que o fotógrafo, o Brady, e o Instituto Cooper, onde ele fez esta foto, fizeram dele o presidente. Mais recentemente, um fotógrafo que ficou envolvido em polémica, que tratou as imagens dele digitalmente. Vocês aqui vão ver que há uma criança atrás desta que está com a bola, há um braço que desaparece. Nesta imagem há 2 pessoas no rickshaw que desaparecem e no fundo há vários elementos que foram retirados. Aqui o senador Kerry, num simpósio anti-Vietnã com a Jane Fonda, quando nunca estiveram juntos, mais tarde ele perdeu as eleições por muito pouco, a tratar de um tema muito sensível na sociedade americana. Um fotógrafo norueguês, fotojornalista, que fez um livro inteiramente falso, baseado numa cidade de Macedónia que se chama Veles, que foi um dos polos da desinformação que levou o Trump ao poder. As pessoas não o faziam por gostarem do Trump, não faziam por convicção, fizeram por dinheiro, criavam sites e ganhavam dinheiro com eles. E o fotógrafo foi lá, fotografou cenas em Veles e depois implantou ele uns avatares nas fotos e elementos estranhos como este urso, e ninguém percebeu. O livro chegou a ir a um certame de fotografia, um dos mais importantes do mundo, e ninguém se apercebeu de que era um livro falso. Vocês vão poder procurar isto, já estamos aqui um bocadinho atrasados, eu estiquei-me bastante das notícias falsas, das histórias propositadamente imprecisas e não corretas ou menos rigorosas, caças ao clique, propagandas, jornalismo de baixa qualidade que hoje em dia, por várias razões, acontece. Os termos, nós não gostamos muito do fake news, não há notícias falsas, mas há desinformação, disinformation, informação errada ou misinformation. Que existiu sempre, lá está, ao longo do tempo. Vocês tiveram a Time que escureceu bastante o O.J. Simpson, e nós sabemos que se vive um problema de racismo, e quanto mais a pessoa for escurecida, se calhar a opinião pública vai piorar a impressão que tem delas. E aqui a Newsweek arranjou os dentes de uma senhora
que tinha os dentes estragados. O problema é quando, aqui as revistas dizem que a capa não é informação, é publicidade. Não é, é informação. Mas pronto, o problema é quando esta publicidade começa a aparecer no interior mascarada de public reportagens, e todos os dias nós vemos mesmo nos nossos jornais secções que são reportagem paga com o grafismo dos jornais. Fotos que foram transformadas pelos fotógrafos, que foram publicadas e só quando mais tarde foram apanhadas é que os fotógrafos são despedidos, mas lá está, pelo menos restam para o debate, porque como consumidores, ao utilizarmos as redes sociais, temos a responsabilidade de garantir que as informações que partilhamos são exatas e informativas. Não vamos descontextualizar as coisas, vamos fazer um grande esforço por manter a desinformação sob controle. Susana. Muito obrigada. Peço desculpa. O tempo, de facto, é curto. Eu acho que congelei. Um bocadinho. Vou ver se... Bem. Eu peço desculpa, mas isto de facto é muita coisa, é muito grande. Eu não sei se me estão a ouvir. Estão a ouvir bem? Ouvir bem, ouvir Ótimo. bem. Então, pode ser que ele, entretanto, descongele. Efetivamente, o tempo foi pouco, mas foi o suficiente para percebermos que a fotografia e o fotojornalismo são um mundo. Para quem é apaixonado por fotografia, hoje ficaram aqui dicas muito interessantes ao nível de técnicas que podemos ir agora aprofundar, ao nível também de software que nos poderá ser útil para editarmos e melhorarmos as nossas produções, assim como de materiais que possamos comprar e até mesmo de estratégias para aprimorarmos o nosso olhar ao nível da leitura da informação que nos chega através da imagem, porque efetivamente a informação existe, mas a desinformação também, e essa também é transmitida pela imagem. Eu tinha aqui algumas perguntas que, no fundo, foram chegando. Não sei se há alguns professores que aqui estão têm perguntas para fazer. Se tiverem, utilizem o chat. Vamos utilizar aqui alguns minutinhos para tentarmos esclarecer as perguntas que nos chegaram, sendo que quem tiver que sair, portanto, pode ir saindo do webinar, que ele vai ficar disponível nas nossas plataformas para depois poderem consultar no momento que vos for oportuno. Ora bem, João, temos aqui uma pergunta que é: qual o segredo para fazer uma boa fotografia jornalística? O coração e a alma. É uma pergunta muito difícil, envolve muitas coisas, quer dizer, envolve a primeira delas, que é a luz. A fotografia sem luz não é nada, e o momento exato. Não existe fórmula. Se a pessoa experimentar muito, se dedicar muito, se dominar a máquina e a técnica, se consultar muitos sites e muitos livros, utilizando o coração e a alma, se puxar por isso, vai ter uma boa foto. É verdade, concordo. As técnicas vêm, não é? Exatamente. Aqui este professor pergunta: o que é que deve ter em atenção quando se trabalha a fotografia na sala de aula, com os alunos? Quais são assim os pontos principais para se trabalhar em sala de aula? Lá está, é outra também muito... Eu tive acesso às perguntas e todas elas são muito boas, e todas elas davam aqui uma hora de conversa. Divertirem-se, falarem sobre as fotos, explorarem o porquê. Não há, no início não há foto má. Não é, essa foto, a foto está escura, a foto está clara, cortaste a cabeça, não há crítica. Porque é que fizeste isso? O que é que te levou a fazer isso? Uhum. Já experimentaste fazer assim? Não deixes de fazer isso, mas experimenta outra coisa. Experimenta, fizeste um retrato à tua avó vestida de padeira. Porquê é que não fotografaste a tua avó como ela é na realidade? Porquê é que tiveste necessidade de fazer um retrato com uma máscara? Porquê? Porque a avó da tua avó era padeira?
foste buscar uma imagem do passado, falar muito sobre as fotos, inclusive para a linguagem, para o português, para as palavras, para o vocabulário, torna tudo também muito mais envolto. João, temos até aqui o professor Luís Galgão diz, bom, terá faltado apenas deixar a dica da pesquisa inversa, reversa, para verificar a autenticidade das fotos, mas é assim, o João tinha tudo, mas foi aqui o tempo que é verdade, mas já agora, muito rapidamente, se nós, olha, há pouco tempo aconteceu-me o mesmo, um amigo meu publicou numa rede social um sidecar russo com o Z implantado. E apareceu logo outra pessoa a dizer, essa foto é falsa. E eu respondi a essa pessoa, se é falso ou não, não sabemos, mas isso arranja-se já. E eu em 30 segundos descobri aquela foto e até estava a fazer eu gosto muito de caminhar na natureza, ir fazendo fotos da natureza, infelizmente tenho aqui perto da minha casa um espaço para isso, e eu até estava a fazer essa caminhada e durante a caminhada descobri o original da foto, descobri o sítio onde foi, descobri onde, através da pesquisa reversa da foto, ou até mesmo das palavras, porque nós vemos Rússia, sidecar, parada militar, e nós através destas 4 palavras conseguimos ali num bocadinho chegar algumas delas vão dar muito trabalho com certeza, mas no geral conseguimos através desta pesquisa por palavra, pesquisa reversa no Google Fotografias, no Google Imagem, descobrimos as fotos que são falsas. Exato, é verdade, é a nossa grande arma para tentarmos combater a desinformação da imagem. E, portanto, temos aqui outra pergunta que é como preparar pedagogicamente trabalhos fotojornalísticos? Bem, para já, eu gosto de escrever com a luz, mas acima de tudo gosto de escrever e gosto de jornais. E um jornal só se faz com uma equipa. Faz-se com um editor que coordene, faz-se com um jornalista da escrita que escreva, com um fotojornalista que escreva com a luz, com um paginador e tudo isto é um bolo. Nenhum deles funciona sozinho. Portanto, mesmo para trabalhar pedagogicamente, têm que trabalhar todas estas valências na escola. É outra das perguntas que nos dava uma hora. Trabalhar colaborativamente com as diferentes frentes, não é? E começar por temas simples. Começar por temas simples, começar por, se calhar, por exemplo, por entrevistas. Entrevistar os funcionários das escolas, ver de onde é que eles vieram, porque é que trabalham lá, e começar essa pesquisa do que nós somos, para onde nós vamos, e depois ir aplicando, montando o Lego aos bocadinhos. Tenho aqui uma pergunta que tenho mesmo de fazer. O que é que significa a imparcialidade em termos jornalísticos? Bem, em termos jornalísticos, é ouvir todas as partes e não dar privilégio a nenhuma delas. Somos muitas vezes tentados a ser um bocadinho Robin dos Bosques, mas é preciso ter cuidado. Mas na fotografia? E na fotografia? Na fotografia, epá, porque lá está, desde a imagem que existe, passando pelos nossos olhos, passando pela máquina, passando pelos softwares de edição, passando pela paginação, etc., a foto vai sempre sofrendo transformações. É um bocadinho como o telefone cortado. Há aquela brincadeira de nós dizermos uma frase e depois irmos passando uns aos outros, e quando damos a volta ao grupo de amigos, a primeira frase já não é a que chega. Nós podemos entender, se não tivermos cuidado, podemos entender completamente a imagem assim. É impossível ser imparcial a 100%. Conto-vos um episódio rápido. Uma vez num jornal onde eu estava, andávamos a fazer uma coisa que muito simplesmente era retratos de pobreza. Ou seja, íamos ter com pessoas com dificuldade, ouvíamos as histórias delas e tínhamos que as retratar. E obviamente, se nós estávamos a falar de pobreza, por exemplo, eu fotografei uma mãe e o seu bebé pequenino com o frigorífico vazio.
com o frigorífico vazio. Eu fotografei um senhor que vivia dentro do seu carro, ao pé de uma estação de gasolina que tinha uma relote, e fotografei-o dentro do carro. Fotografei uma senhora que o marido tinha falecido e ela tinha que ir viver para a casa dos pais, com os pais, o retrato do marido e os filhos. Mais tarde viemos a saber que destes casos, ainda houve mais alguns, esse era falso, não apareceu. Pois. Mas eu retratei, e como era uma coisa tão específica, epá, eu não podia pôr as pessoas com pérolas à beira-tejo a comer, tinha que as fotografar na situação de dificuldade delas, porque era aquilo, era a casa delas, mas através do trabalho de equipa, aquela pessoa não chegou a sair nessa reportagem porque o caso era falso. João, e, qual a foto que captou e que mais o marcou como repórter fotográfico? É como pedir qual dos filhos nós gostamos mais. Eu vou partilhar o ecrã. Eu tinha lido essa questão e foi relativamente fácil chegar a ela. Vou partilhar o ecrã só para vocês verem. Por acaso o ecrã que vocês vão ver agora era uma coisa que eu gostava de vos falar dos alunos de Estratégia e Comunicação de Redes Sociais, da licenciatura em Comunicação Social do Politécnico de Viseu, que é uma página de Instagram que eles criaram exatamente por causa de toda esta violência das redes sociais e que se calhar como professores e alunos vai ser interessante vocês verem, perceberem-se deste projeto, não comentes com boca cheia. A foto que eu consigo salientar não é a minha melhor foto, é a foto de uma professora no Uambo, em Angola, que estava institucionalizada porque no pós-guerra desenvolveu uma esquizofrenia e uma depressão, e o dia-a-dia dela era feito nesta cela de um hospital que nem aspirina tinha. Nós em Portugal, em 2022, estamos a tratar o tema das doenças mentais, dos burnouts, etc. E é um tema muito pouco estudado. Portanto, imaginem no meio de Angola, num país que tem as dificuldades que tem, talvez seja aquela foto das que fiz que mais facilmente me recordo dela. João, e no seguimento disso, eu acho que temos aqui uma pergunta que vem de alguns alunos, que é: por onde começar para ser um fotojornalista? Com a crise que nós temos, eu quase que dizia não sejam. Mas quem tiver muita vontade, que o seja com certeza. Ponto número 1, fazer um curso superior. Eu não fiz, eu desisti no primeiro ano de faculdade, eu estava em Biologia, Ciências, via científica, e fiz o primeiro ano e desisti e fui para a fotografia dos jornais. Não façam isso, sigam os cursos até ao final, qualquer um que seja, que ele seja, e portanto, estudem, tenham um curso superior, estudem muito a fotografia, pratiquem muito, há cursos no curso superior de jornalismo, tem fotografia, e hoje em dia temos tanta facilidade de informação que não é preciso estar a estudar em 3 locais ao mesmo tempo e consumir 26 horas das 24 que nós temos por dia só a estudar, mas trabalhem muito. Se têm realmente vontade, vão. É uma área que neste momento paga mal, não é atrativa, não nos dá grandes condições, mas é uma área que, por outro lado, é fundamental. E eu não entendo como é que uma área fundamental consegue estar no poço sem fundo onde está. E, portanto, se vocês tiverem vontade de ser fotojornalistas, sejam, vão para a frente. Estudem muito Sim, porque não sei, é importante começar pela paixão, como disse, começar com gosto, mas depois temos que ir aprimorando as técnicas e efetivamente elas têm muito que saber, e é nessas técnicas que possivelmente surgem
estas fotografias maravilhosas. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E uma coisa que eu encontro nos dias que correm é que as pessoas são muito pouco suscetíveis à crítica. Ou melhor, são suscetíveis demais à crítica. Não façam isso. Aceitem a crítica. Se alguém vos disser gostas dessa foto, é moldura e dá à tua mãe porque vai ser a única pessoa que gosta dela, é verdade. E aceitem isso. Todos, a nossa melhor fotografia vai ser a da amanhã. A nossa melhor foto nunca foi feita. Vai ainda ser feita. E se a foto está mal, tem alguma coisa de mal, sejamos nós os primeiros a reconhecê-lo e quando nos dizem, sim senhora, olha, deixa cá puxar a orelha e farei melhor. João, temos mais perguntas, mas eu acho que não podemos continuar. Vamos pensar em pedir a estes professores, no sentido de tentarmos também chegar até às necessidades que de certa forma estão no terreno, e eles melhor que ninguém saberão o que é efetivamente importante agora, que passos é que devemos dar a seguir ao nível da fotografia e do fotojornalismo. Temos aqui um professor só que diz, o professor formador Luís Galrão, recordando o mestre José Sodo, vejam muita fotografia e fotografem muito. O José Soto foi meu professor. E é isso. E é com isso que nos despedimos. E também, no fundo, foi isso que eu disse, é fotografar muito e gostar muito de foto e consumir muita foto. João, muitíssimo obrigado por este bocadinho do seu conhecimento. Obrigado e desculpem o nervosismo e a pressa. Agradecemos também aos professores, aos alunos que estão desse lado e até breve. Até amanhã. Obrigado. Amanhã vamos estar com as televisões escolares e cá estaremos. Obrigada, João. Obrigado a todas e a todos. Obrigado. Adeus.